Boa tarde a todos. Como todos os anos, a ABRAP reúne os integrantes das suas comissões técnicas para preparar o ano que está começando, dada a relevância das CTs para a vida associativa. Neste ano, essa reunião está aberta não apenas aos membros das comissões nacionais, mas também das regionais, o que multiplica o alcance e os efeitos desse esforço, já que estamos realizando esse encontro via webinar, para que as CTs possam alinhar ainda melhor o seu trabalho, a agenda e as demandas do sistema. Iniciamos hoje esse webinar ABRAP com uma palestra de seu presidente, José Ribeiro Pena Neto, sobre a visão do cenário da Previdência Complementar, seguida de uma exposição do seu superintendente geral, Devanir Silva, sobre o Programa de Trabalho ABRAP 2016. Na sequência, o diretor de Planejamento, Luiz Carlos Cota, falará sobre racionalização das comissões técnicas e eventos. Ao final dessas apresentações, haverá um espaço para os questionamentos dos participantes desse webinar, que deverão ser feitos por escrito, por favor. Então, gostaria de agradecer a presença dos senhores e vamos iniciar, então, a exposição do nosso presidente, José Ribeiro Pena Neto. Boa tarde, por favor. Boa tarde aos amigos, colegas aí das comissões técnicas nacionais e regionais da ABRAP. Antes de começar a minha apresentação, eu queria reiterar, enfatizar a importância que a ABRAP dá às suas comissões técnicas. Elas são os grandes fóruns de discussão técnica que a ABRAP tem, de intercâmbio e até de suporte à diretoria para os posicionamentos técnicos que nós, diretores, precisamos tomar. Então, continuamos contando com o esforço, com o empenho dessas comissões. Sabemos que esse trabalho é um trabalho voluntário, exige sacrifício dos membros das comissões e das próprias entidades que cedem esses profissionais para emprestar o seu conhecimento e o seu tempo para a ABRAP. Eu gostaria, nessa introdução, de falar rapidamente aqui sobre os desafios que nós temos para manter o sistema de previdência complementar que temos hoje e para fomentar, para crescer a previdência complementar brasileira. Um ponto que eu acho importante e que está no nosso radar, está em todos os momentos que a diretoria da ABRAP tem discutido e que acho que o sistema de previdência complementar fechado brasileiro precisa ter em mente, é que nós temos hoje um divisor de águas. Nós não vamos ter daqui para frente a mesma previdência complementar que tivemos no passado. Então, todas as ações da ABRAP, elas têm que ser pensadas dessa forma. Um lado de manutenção do estoque, de preservação desse estoque, que é um estoque fenomenal, e um outro lado, o de crescimento, né, de encontrar novas soluções para novas gerações, para novas empresas, né? Os trabalhadores de hoje e as empresas de hoje não precisam dos mesmos tipos de planos que tivemos nós das gerações anteriores. Então, eu gostaria de começar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho do cenário, como nós estamos enxergando o cenário hoje, o cenário da Previdência Complementar, que está situado dentro de um cenário maior, que é o cenário da economia e da política brasileira, e depois falar um pouquinho das estratégias, das agendas que nós temos, consideramos prioritárias, tanto do ponto de vista macro, como do ponto de vista micro. Acho que ninguém hoje tem dúvida que 2016 é um ano muito difícil para o país, né? Vai ser mais difícil, provavelmente, do que 2015. Então, esse é um dado que nós temos que levar em conta em todas as nossas ações. Alguns pontos do cenário que eu acho que são importantes para a Previdência Complementar. Primeiro, a questão da CPI, né? Nós esperávamos que a CPI concluísse seu trabalho no final do ano passado e, por motivos vários, ela prorrogou esses trabalhos para o início desse ano e parece que vai continuar por mais um pouco. Nós continuamos otimistas em poder aproveitar essa CPI, assim como aproveitamos CPIs anteriores, para levar medidas propositivas ao Congresso Nacional que sirvam para o fortalecimento da Previdência Complementar.
Do ponto de vista do Executivo, temos também expectativa de que não aconteça igual aconteceu o ano passado, em que nós tivemos muita dificuldade de chegar na área econômica, na equipe econômica do governo. Com o novo ministro da Fazenda, a gente espera ter maior acesso e levar ao governo algumas dessas propostas que nós vamos mencionar daqui a pouco. Por outro lado, o novo ministro do Trabalho e da Previdência Social, que era para nós até algum tempo atrás uma incógnita, nas suas primeiras intervenções, ele demonstrou que pode assumir o papel de protagonismo que nós entendemos imprescindível para que a Previdência Complementar cresça. A questão da Previdência Social, a reforma da Previdência Social, ela pode abrir espaço para o fortalecimento da Previdência Complementar. É nesse ponto que a gente tem insistido junto às autoridades. Nós tivemos recentemente a perda do Dr. Jair Maris para o sistema. O Dr. Jair Maris se afastou do sistema, mas lamentamos essa saída dele, mas acreditamos que as presenças de Carlos de Paula na SPPC, que é um órgão que tem que ficar mais focado no fomento, e do José Roberto na Previc, que é um órgão mais executivo, elas podem reforçar essa integração do sistema governamental de previdência complementar e dar mais efetividade a ele. Vou falar muito rapidamente aqui sobre a pesquisa que a ABRAP contratou o ano passado junto a empresas e sindicatos para sentir um pouco da percepção da sociedade em relação à previdência complementar. Tem alguns pontos que merecem o nosso raciocínio sobre eles, porque eles apontam alguns caminhos que nós precisamos seguir. Essa pesquisa ela não focou um terceiro pilar, que seriam os participantes. Por uma restrição nossa, o ano passado, orçamentária, não conseguimos fazer essa parte. Mas ela já deu indicativos, alguns confirmando alguns sentimentos nossos e outros dando informações novas, que eu acho que é preciso que vocês, das comissões técnicas, se inteirem. Aqui é um rápido highlight sobre os principais pontos. Eu gostaria que talvez vocês se debruçassem com mais cuidado sobre elas. Os dados estão disponíveis na ABRAP para todos vocês, integrantes das comissões. Vocês veem nesse slide que a Previdência Complementar está lá embaixo, entre os benefícios oferecidos por empresas e por sindicatos. O laranja aí é empresas e o verde sindicatos. Vocês veem que Previdência Complementar traz de benefícios como bônus, como creche, como cesta básica. E a gente acha que se nós queremos proteger o trabalhador no momento em que ele mais vai precisar de proteção, é preciso que essa Previdência Complementar passe a ser vista de uma forma diferente por empresas e por sindicatos. O conhecimento do nosso sistema pelas empresas e pelos sindicatos é muito baixo. Vocês vejam que o regime complementar é a terceira linha, aliás, é a quarta linha, regime complementar fechado, nosso fundo de pensão, ele é muito pouco conhecido, né? O verde aí indica o conhecimento que empresas e que sindicatos têm do nosso sistema. Ele é muito pouco conhecido, menos até do que a Previdência aberta. Então precisamos comunicar mais, alcançar mais a sociedade de uma forma geral e as empresas e os sindicatos de uma forma particular, se queremos fomentar a Previdência Complementar. Aqui estão alguns dos motivos porque as empresas e os sindicatos não estudam mais o tema, né? Lembrando que os sindicatos têm papel duplo. Ele tem o papel de poder instituir planos, né, os planos instituídos, e o papel de poder reivindicar das empresas com as quais eles se relacionam a instituição de planos patrocinados. Então, vejam que as empresas têm outras prioridades, que a previdência é considerada custo, que o tema não é importante na organização, não há conhecimento e há falta de interesse, né? Então, aqui estão algumas pistas para a nossa atuação no sentido de fomento da previdência complementar.
Passando agora para alguns pontos que nós extraímos de um outro trabalho importante que a ABRAP fez e que foi apresentado o ano passado no nosso congresso, que foi aquele trabalho dos desafios gêmeos, né, do professor Zé Roberto Afonso e a equipe que trabalhou com ele. Extraímos de lá alguns pontos que a gente queria chamar a atenção. O primeiro deles é a perda de dinamismo da economia brasileira, né? O segundo, a recessão que está aí, né, na praça, que está aí na nossa economia, e a necessidade de estimular a poupança. Se precisamos retomar o crescimento do país sem estimular a poupança, nós não vamos conseguir esse crescimento. Aí está, então, o desafio gêmeo da economia brasileira de estimular a poupança. O Brasil só poupa mais na América do Sul do que a Guiana, né? Nós poupamos menos do que todos os países da América do Sul. Qualquer um que vocês pensarem aí, menos a Guiana, o Brasil poupa, portanto, está na vice-lanterna, está rebaixado nesse campeonato aí da poupança, né? E, por outro lado, a Previdência Complementar é o grande instrumento de poupança de longo prazo que nós temos. Então, acredito que aqui pode se juntar, como diz lá na minha terra, a fome com a vontade de comer. Por outro lado, uma outra constatação importante é que o vínculo empregatício tradicional perdeu importância, né? Aquele empregado, principalmente nas faixas de renda maior, onde se aplica principalmente a Previdência Complementar, esse empregado hoje não é mais empregado, quer dizer, esse profissional não é mais empregado. Muitas vezes ele é uma pessoa jurídica, né? Ele trabalha como os empregados trabalhavam antigamente, mas o vínculo dele com a empresa não é mais o vínculo empregatício, é o vínculo de pessoa jurídica. Então precisamos de ter um veículo adequado para esse trabalhador, que não é o plano patrocinado, porque ele não pode fazer parte do plano patrocinado. O que está, em função de tudo isso que nós falamos, o que está na nossa agenda? Do ponto de vista estratégico, nós entendemos que é fundamental a assunção pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social da liderança desse processo. Se nós queremos ver a Previdência Complementar crescer, é fundamental que o ministro da Previdência, hoje ministro do Trabalho e Previdência, assuma essa liderança, para ser o nosso grande interlocutor junto à área econômica do governo. Por outro lado, essa liderança tem que dar para o sistema um direcionamento estratégico e não fazendo aquilo que nós soubemos fazer bem no passado recente, que é o de administrar uma agenda meramente de varejo. Ela é importante, né? A agenda de varejo é importante, mas ela não basta, precisamos de ter uma agenda estratégica. E aqui estão listados, do ponto de vista macro e do ponto de vista micro, os pontos em que a ABRAP espera trabalhar este ano. Nós já tivemos boas conversas com a SPPC e com o Previc, agora no começo do ano, de tentarmos construir essa agenda em conjunto, né? E a recepção foi a melhor possível. Acho que estamos falando o mesmo discurso. Então, do ponto de vista macro, a questão tributária é fundamental. Nós temos que dar incentivo para a poupança de longo prazo e não dar incentivo para a aplicação financeira de curto prazo. Nós precisamos eliminar algumas desigualdades que existem entre a previdência aberta e a fechada, entre empresa grande que tem incentivo, empresa pequena que não tem para contribuir para os seus empregados, entre os contribuintes do modelo completo e os contribuintes do modelo simplificado do imposto de renda. Os do modelo simplificado não têm vantagem tributária em contribuir para a Previdência Complementar. O modelo regressivo precisa ser aprimorado, seja no momento da opção, não dá para você optar por um regime no momento em que você entra no plano. É preciso postergar essa opção e é preciso reduzir mais as alíquotas para quem poupa realmente no longo prazo. Inscrição automática é outro ponto que está na nossa agenda. Termos um segundo pilar, ou seja, uma previdência complementar obrigatória ou
transferir, criar no primeiro pilar uma parcela capitalizada. Os planos instituídos corporativos que abrigariam empresas de um setor, né? Isso aí poderia ser combinado com a questão de fundo setorial, que também está nessa lista, e a poupança para a saúde, ou seja, a previdência voltada para a saúde. Eu poupo durante a minha vida laborativa e uso todo ou parte desse dinheiro para pagar um plano de saúde sem ter encargo tributário sobre isso. A agenda micro, alguns pontos que estão na nossa prioridade, alterações na resolução 3792, nada de extraordinário, mas alguns ajustes importantes, como, por exemplo, nos limites para imóveis, nos investimentos no exterior e outros ajustes que são realmente micro. Tratar a verdadeira segregação dos planos de benefícios de uma mesma entidade. E aí estão o CNPJ por plano e patrimônio de afetação que podem nos ajudar nisso. Um grande problema que nós temos, um grande dificultador, que são as submassas. E isso sabemos que a Previc está dando total prioridade a esse ponto. A certificação da governança. Nós já temos a certificação dos profissionais, agora precisamos de certificar as entidades. Aquelas que tiverem uma governança melhor devem ser melhor tratadas pelo fiscal, pelo supervisor, dentro da filosofia da supervisão baseada em riscos. Um tema que já avançamos nele no âmbito aí das comissões técnicas, que é a questão da rentabilidade bruta e líquida. Definir de uma vez por todas os conceitos disso para facilitar a nossa vida como gestores e facilitar a fiscalização. A questão da segmentação das entidades, um problema mal resolvido do ano passado, preciso haver maior transparência, preciso haver critérios bem conhecidos por todos da forma como é feita essa segmentação pela Previc. Nós defendemos a segmentação, achamos a segmentação importante, mas achamos que os critérios ainda não são claros para nós todos. A questão da certificação, onde a gente defende a emissão de uma instrução normativa e isso está na pauta de curtíssimo prazo da Previc. A resolução 13 está fazendo 12 anos este ano. Ela foi um grande marco no nosso sistema e precisa de uma revisão. Acreditamos que poderá ser enfrentado isso pelo CNPC este ano. E, finalmente, o decreto 4942, que é um decreto importante, mas ele é injusto em alguns pontos, e ele já está na pauta aí para revisão há algum tempo. Nós estamos atentos para que essa revisão seja uma revisão de aperfeiçoamento, né? Em alguns momentos nós tememos de que essa revisão fosse uma revisão para piorá-lo, né? E ele já tem pontos complicados que precisam ser revistos. Então esses eram os pontos que eu queria levantar aqui para que as comissões técnicas, os membros das comissões técnicas conheçam um pouco da nossa agenda em discussão na diretoria da ABRAP e em discussão pela ABRAP com os interlocutores de governo e da sociedade civil de um modo geral. Estarei inteiramente no final à disposição de vocês para discutir, para debater os temas que vocês acharem importantes. Vocês viram que as comissões técnicas têm muito a nos ajudar em toda essa agenda. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, a palestra do Dr. José Ribeiro Pena Neto, presidente da ABRAP, e passamos a palavra agora para a exposição do Dr. Devanir Silva, superintendente-geral da ABRAP, que vai nos falar a respeito do programa de trabalho da ABRAP em 2016. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas das nossas comissões técnicas, os diretores, os demais dirigentes, conselheiros que estão acompanhando essa reunião, muito importante. Eu reforço aqui as palavras do presidente. Realmente a ABRAP hoje é reconhecida como um núcleo de excelência. Ela tem nas suas comissões realmente o seu grande significado. Nós temos hoje talvez o maior acervo técnico em previdência privada e certamente isso decorre do trabalho das nossas comissões, que tem cada vez mais contribuído, né, para que o Brasil tenha um modelo cada vez mais avançado, né, na previdência
complementar fechada. Eu gostaria de falar do nosso programa de trabalho e já começar a falar do nosso maior evento. Por quê? Porque o Congresso, e já são 37 anos, né, é o nosso evento, e eu diria que, e nós estamos acompanhando isso em várias partes do mundo, hoje em Previdência Complementar, fundos de pensão, é o maior congresso do mundo. Né? É um congresso que nós, felizmente, temos crescido, né? Sabemos que temos aí grandes desafios, mas é um momento também, e o Zé Ribeiro colocou muito bem esse cenário, que nós precisamos usar esse espaço para ser um indutor de atitudes, mudanças de comportamento, e que possa, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante, já tivemos uma primeira reunião do grupo temático, que esse talvez seja o ano que nós deveremos provocar mais ações, né, para justamente manter conquistas e podermos avançar. O 37º Congresso vai ocorrer na cidade de Florianópolis, no período de 12 a 14 de setembro. Né? E aí já começa o porquê de Florianópolis. Né? É um local que tem um centro de convenções de ótima qualidade, uma cidade realmente muito agradável, e pesou muito também a decisão, foi as condições financeiras que a cidade, as instalações puderam oferecer. Né? Nós também teremos algumas novidades, e isso aí decorre desse, o cenário já foi traçado aqui pelo presidente, é um ano difícil, e vai ser desafiador para o Congresso. Né? Nós sabemos que precisamos realizar um evento com toda eficiência e, sob o ponto de vista também de custos, temos custos reduzidos para todos. Né? Sabemos que vamos ter talvez um grupo de patrocinadores não tão amplo como já tivemos, né? Isso realmente preocupa, mas nós temos que ter neste ambiente uma condição de levarmos ações objetivas, né, para defender e ampliar a cobertura da Previdência Complementar Fechada. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Mudanças nós estamos programando, isso certamente ainda vai ser debatido pela diretoria da ABRAP, mas nós temos algumas ideias que eu gostaria já de antecipar aqui para os colegas das comissões técnicas. O primeiro delas é a abolição dos painéis simultâneos. Né? Nós pretendemos trabalhar fundamentalmente com plenárias, serão todos 7 plenárias. Isso, de certa maneira, dá uma racionalização de custos, porque nós deixamos de trabalhar com o auditório, com toda a montagem, todo o dimensionamento de equipamentos, enfim. Né? A abertura também do Congresso está prevista para uma segunda-feira à tarde. O Congresso vai ser de segunda a quarta. Nós pretendemos abrir na segunda à tarde com uma palestra magna. Isso também terá redução, no caso aí do almoço do primeiro dia, mas nós vamos manter a mesma carga horária, já que vamos levar o Congresso até a sexta-feira no final do dia. Quarta-feira no final do dia. Né? Essa configuração de conteúdo através de plenárias, ela dá mais flexibilidade, inclusive nós já tivemos algumas informações da nossa área comercial, que ela cria condições, talvez, de uma maior participação dos nossos parceiros, né, e também facilita a comercialização desses patrocínios. Evidentemente que a participação das comissões técnicas ela é de muita relevância. Quer dizer, além dessas plenárias, aí nós estamos estudando as suas composições, mas os auditórios técnicos, serão 2, eles continuarão. Né? E predominantemente o espaço é para ser ocupado pelas comissões técnicas. Né? E também não pode ser esquecido o estande institucional da ABRAP, que é o outro também espaço interessante, né, para que a gente possa ter a exposição de publicações, de cases, e evidentemente que está aberto também para as comissões. Nós também vamos
a exemplo de que já temos feito durante os anos, vamos buscar incentivar a participação dos membros das comissões através de preços de taxas de inscrições com desconto. Né? A ideia vamos ver se a gente tem um desconto até melhor, vamos trabalhar forte nesse orçamento, mas a ideia é essa, né? Compartilhamento com os nossos técnicos. Nós tivemos como fazemos todos os anos, já tivemos uma primeira reunião numa comissão temática, ela é uma comissão multidisciplinar, ela teve dirigentes da ABRAP, do SINDAP, do ICSS, especialistas, tivemos algumas consultorias, pessoas e tivemos um debate muito rico, né? E já nosso dever de casa agora, o meu, da Ana Paula, que está aqui do outro lado, vocês não estão vendo, mas está acompanhando tudo aqui, nós vamos preparar uma primeira versão do programa, vamos estar discutindo isso, enfim, já estamos a todo vapor trabalhando nisso. Então, o novo formato seria na segunda-feira, 12/9, nós teremos uma abertura e uma palestra magna, né? Nós abolimos já há algum tempo aquela abertura mais política, né? Até porque isso não está dando muito certo, né? É difícil controlar horário, controlar conteúdo, então nós achamos que uma palestra magna com tema bem objetivo, ela acaba trazendo mais contribuições para o Congresso. Nesse mesmo dia, ainda na parte da tarde, teremos uma plenária, plenária número 1, aí segue no dia 13, terça-feira, 3 plenárias, serão 2 de manhã, no intervalo para o almoço uma tarde, e na quarta-feira a mesma coisa, né? E como eu já antecipei, simultaneamente, além da programação dessas plenárias, nós teremos os auditórios e não podemos esquecer também o espaço dedicado à Uniabrap, onde ano passado foi um sucesso, né? Foi realmente os cursos, os mini cursos, né? Foi muito bem recebido e nós vamos continuar a incrementar. Algumas orientações que a gente já recebeu e eu gostaria de compartilhar, que deve dirigir a nossa programação. O grupo temático entendeu que o debate sobre a reforma da Previdência deve ser feito, né, e a ABRAP deve ser protagonista. A ABRAP ela deve liderar esse processo. Nós sabemos da dificuldade que teremos numa reforma mais estrutural, ela está tendendo mais para uma reforma paramétrica, mas nós, como componentes desse modelo, devemos debater em profundidade, né? Então, previdência complementar é complementar ao regime, né? O Brasil adotou o tripé previdenciário e fez isso de uma maneira, a meu ver, muito, muito certa. Então, toda vez que nós falamos do primeiro pilar, nós também estamos falando do segundo e do terceiro. Então, é o momento, talvez, eu estava dizendo isso na reunião temática, que quando você discute a Previdência, talvez você crie o ambiente para temas da importância que o presidente colocou aqui, possa ser levado e possa entrar numa prioridade de discussão numa agenda mais ampla de governo. Então, a reforma da Previdência deve ser entendida dessa maneira e a ideia da abordagem no Congresso é dessa forma também. Uma sugestão também que foi colocada é que nós precisamos separar passado e futuro. O presidente falou que talvez o sistema que já foi complementar do seguro social, hoje o mundo tem tratado isso de uma maneira diferente, né? Hoje as pessoas, as gerações estão aí, elas são muito mais imediatistas, elas são muito mais, talvez, focadas em determinados produtos, né? Então são conceitos que nós vamos ter que discutir com muita propriedade, né? E separando realmente. Nós temos um consolidado, ele precisa ser tratado, é um produto que ele foi formado, ele precisa ser entregue, mas nós temos que pensar que esse produto ele precisa de evolução, não é? Então a ideia é essa, né? Uma outra informação que recebemos é que a Previdência Social ela precisa ser um cobertor mais curto. Nós sabemos que o Brasil hoje é um dos países cuja reposição é uma das maiores quando nós comparamos com renda média, né? E isso dentro de um processo demográfico que a gente vive, que todos, e vocês das comissões técnicas são especialistas, conhecem muito bem esse assunto, né? É algo que nós precisamos refletir, né?
Uma outra frase que chamou a atenção é que para retomar a credibilidade do sistema, nós precisamos revolucionar. Quer dizer, a ideia é nós avançarmos. A ideia é nós não podemos nos pautar por uma agenda negativa. A agenda negativa ela está aí, ela é pontual, mas o sistema é mais que isso. O sistema foi construído em bases muito sólidas. E essas bases, nós estamos até discutindo um pouco antes do nosso webinar, nós precisamos levar isso para a sociedade, que nós temos realmente um sistema sólido. Né? Isso cada vez mais nós precisamos. E nós precisamos nos convencer disso. Esse é um dos problemas. Né? Nós que somos os agentes, os formadores de opinião e os frequentadores desse congresso, eles precisam ter também isso muito presente. Né? Então é aquela ideia de não estarmos só na defensiva. Né? E aí, evidentemente, como consequência, abordar temas para melhorar o produto, né? Reduzir custos e ficar mais simples. A palavra de ordem é simplicidade, redução de custos. E isso envolve a reflexão muito profunda. Então, o que se pretende ter nesses debates é esse nível de profundidade. Né? Uma frase que eu gostei muito também ela não é minha, infelizmente, mas foi produto lá da nossa reunião. O futuro é aquilo que nós inventamos, é aquilo que nós conseguimos inventar. Então, nós precisamos reinventar. Alguns dizem que até reinventar. Eu acho que é inventar. Né? O que nós já inventamos é coisa muito boa. Nós precisamos inventar mais, talvez, e programarmos esse futuro. Né? Nós devemos também, como a orientação, apresentar um projeto para o país. O presidente tem dito nas suas apresentações, eu concordo muito, né? Nós não somos um problema, nós somos uma solução para o país. Né? Então é dessa maneira que nós devemos nos apresentar. Né? Uma outra coisa muito interessante é que soluções inovadoras e produto inovador, eles são fundamentais e nós devemos usar tecnologia para revolucionar o sistema de gestão. Então é um desafio para a TI, por exemplo. A TI deve ser a provedora de negócios. Nós sabemos que hoje comunicação e os meios de comunicação estão cada vez mais ligados à tecnologia da informação. Né? Nós também, talvez, é o grande momento para nós pensarmos num novo paradigma de governança. Nós estamos sendo desafiados para isso. Né? Eu acho muito dificilmente nós não vamos ter pela frente aí propostas dessa CPI que caminha, a gente espera para um final. Eu digo que ela sempre é cíclica, a cada 10 anos tem uma. Né? Em 95 tivemos uma, foi a base das leis 109 e 108, tivemos uma em 95, foi a base da Constituição da Previdência. Quem sabe agora tenhamos também coisas positivas. Né? E acho que governança está na ordem do dia e penso que o sistema possa se antecipar também. Né? Esse tema já foi até, já me referi, quer dizer, apresentar uma pauta de desoneração ampla é importante. Né? Uma coisa que o presidente colocou aqui também, relações de trabalho e reflexo para a Previdência Complementar. Hoje todo jovem que está saindo de uma universidade e vai em busca do emprego, ele já não é mais o seletista. Ele tem sido cada vez o mais PJ, pessoa jurídica. Isso tem reflexo para os nossos planos, certamente. E nós temos produtos para isso. Talvez precisamos de um produto mais avançado. Né? Demos um primeiro passo com a Previdência associativa, flexibilizamos recentemente, mas evidentemente que eu acho que com tantos talentos que nós temos aqui, né, no sistema, certamente nós vamos encontrar outras propostas nesse sentido. Né? E um desafio que está à porta, né, como serão os fundos de pensão sobre os impactos sociais e econômicos da longevidade. Né? Outro dia, ouvindo aí o mestre Gazzoni, ele até mostrou num seminário, essa semana passada, que só pelo efeito de atualização de tábua biométrica, nós aumentamos os custos dos fundos em 25%. Isso aí foi redução do superávit e aumento do déficit. E isso aí foi utilizado para quê?
para maior segurança dos planos. Então, longevidade é um bom problema, nós estamos vivendo mais, né? Evidentemente que nós temos que ter estruturas preparadas, né, para fazer frente a essa maior longevidade. Nós sabemos que nós precisamos entregar esse produto. Então, esse também será um dos desafios que, ao meu ver, o mundo todo discute isso. O Brasil ainda é um país onde a população em idade ativa é muito maior do que de idosos e das crianças, mas nós estamos caminhando já para a maturidade, né? Sobre o nosso programa, o plano orçamentário, eu já falei que vamos ter um pouco mais de dificuldade na captação desses patrocínios, já estamos sentindo isso na pele desde o início, né? Cada vez mais vão ser pressionados para descontos maiores nesses patrocínios. Nós estamos prevendo também uma estabilidade do quadro associativo da ABRAP. Eu acho que se a gente não perder nenhum sócio já estaria muito bom, né? Falei aqui na redução desses valores de patrocínios, né? O que leva também a um plano de racionalização, tendo como premissa evitar a concorrência predatória entre nós mesmos, né? Então, isso tem muito a ver com o programa de eventos. Nós estamos procurando fazer alguma coisa conciliada com alguns outros eventos que ocorrem no nosso sistema, por exemplo, o EPB, o EPINE, o evento lá da Regional Sul. A gente está procurando trabalhar um calendário que seja um calendário onde não há essa concorrência, onde a gente possa ter os eventos de uma maneira muito bem estruturados. Isso, o nosso Cota tem trabalhado muito nisso aí, tem gerado aí também boas orientações nesse sentido, né? Então, alguns eventos que nós consideramos investimentos. Nós já tivemos o primeiro, que foi o Dia do Aposentado. Esse nós vamos manter, aliás, é a nossa matéria-prima, o nosso objetivo maior, né? Nós também temos interesse em continuar com seminários institucionais, com Previc, com SPPC. Eu acho que isso aí é compartilhamento de conhecimento também. Outro investimento que a gente pretende manter é esse seminário Copedem. Isso aqui é voltado para os presidentes de tribunais de justiça. Já está previsto um em maio e o Sejuprev estará lá representado com os nossos advogados, também participam muito disso, contribuem e criam um clima favorável. Eu acho que muito do que a gente tem conseguido evoluir no judiciário tem sido por força desse trabalho aí muito próximo do judiciário, né? Vamos ter também um treinamento para jornalistas. Vamos continuar, na verdade, ano passado fizemos isso, vamos continuar também. Algo que a gente é orientados aqui pela Tamer, estamos achando que é importante a gente continuar compartilhando a informação, né? E evitando aí às vezes as matérias adversas, que a gente sabe muitas vezes nem é do jornalista, né? Cabe lá o editor. Então, além desse treinamento, o presidente tem todo um trabalho aí de visitas aos editores, de preparação de position papers, enfim, está todo um trabalho aí grande, né? Vamos continuar também com as mesas redondas do Sejuprev. Aliás, ontem falando com o coordenador, Dr. Mendonça, já tem um primeiro tema. A Ana até não sabe disso ainda, mas nós vamos tentar fazer em março ainda um primeiro tema, que é esse imposto sobre transmissão de causas mortes e doações, que já estão querendo botar um imposto adicional, que parece que estão de olho também nas nossas reservas. Então, a doutora Patrícia já preparou um trabalho muito interessante nisso, e nós queremos compartilhar isso com o nosso sistema. Isso será provavelmente a primeira mesa redonda. Alguns eventos que a gente espera superávit para compor orçamento nosso, né? Então, o seminário Desafio da Gestão de Investimentos tem sido feito, a gente espera repetir, né? O Encontro Nacional dos Advogados, das entidades fechadas de previdência complementar, o Encontro Nacional de TI dos fundos de pensão, o Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos fundos de pensão e os encontros regionais, que já vamos dar partida nele em abril, né? Devemos concluí-lo durante maio, e o último dele, dos módulos, será lá no Nordeste, em Natal, conciliando já com o EPINE e o EPB, né? Vamos ter também um autocusteio, ou seja, esperando o equilíbrio, esse workshop em empréstimos e financiamentos. Isso aí também já está no prelo, né? Deve sair.
Alguns projetos especiais. Vamos manter o Prêmio Abrap de jornalismo, vamos entregar o prêmio no nosso congresso. O Seja Prévio, como eu já disse, nas mesas redondas, e é uma das grandes atividades. O calendário de obrigações, que é um dos produtos mais demandados hoje da Abrap, né? O IDG também continuará como projeto especial, com investimentos nesse sentido, né? Uma série de publicações que estão aí sendo desenvolvidas no âmbito das comissões, a gente espera publicá-las, né? Temos todo o interesse, aí então uma relação de todas elas, né? Guias de boas práticas, guia de boas práticas jurídicas, revisão do manual de melhores práticas de seguridade, guia de continuidade de negócio, cartilha de segurança da informação e assim por diante. Estão todas listadas aqui. E a gente espera, e isso é um compromisso que a gente tem, porque a gente sabe que do esforço, né, das nossas comissões em produzirem esse tipo de trabalho, é um trabalho que tem muito de doação, de dedicação, e a gente está realmente muito voltado para essas publicações. Então, em tese, em linhas gerais, o que eu gostaria de apresentar, e também fico aqui à disposição para os esclarecimentos ao final. Nós agradecemos, portanto, a explanação do superintendente-geral da Abrap, Devanir Silva, sobre o programa de trabalho da entidade em 2016. Agora, na sequência, teremos o diretor de planejamento, Luiz Carlos Cota, que vai nos falar a respeito da racionalização das comissões técnicas e eventos. Muito boa tarde, obrigado, doutor Cota. Pode seguir. Boa tarde, eu que agradeço. Quero cumprimentar também a todos os participantes desse workshop espalhado pelo Brasil afora. Muito importante a discussão desse tema, assim como a gente faz sempre no início de ano, para alinhar e para que todos nós possamos envidar esforços e concentrar nossa energia em favor do tema. Todos nós acompanhamos, e também já foi falado aqui tanto pelo presidente como pelo superintendente, da crise econômica em que o país atravessou em 2015, e isso exigiu o orçamento mais restrito, tanto de patrocinadores, quanto das entidades de previdência complementar e até mesmo da Abrap, né? O cenário para 2016 e para 2017, pelo menos até o meado de 2017, não é muito diferente. Não tem nenhum cenário positivo aí, muito pelo contrário, né? E isso deverá caminhar para a redução de patrocínio das iniciativas. Aliás, o superintendente já colocou muito bem aqui, né, que algumas iniciativas já têm dificuldade de conseguir patrocínio, e quando consegue patrocínio já está negociando a redução desse patrocínio. E quando a gente fala das iniciativas, a gente está falando, além desses que foi citado pelo Devanir, ainda tem os eventos promovidos pelas comissões. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se transformar em concorrentes de nós mesmos, né? Há uma tendência à migração dos planos e processos de fusão, incorporação e transferência. Isso está claro, é necessário reduzir despesa, é necessário fazer adequação diante dessa crise econômica que nós estamos vivenciando. Então, isso vai ocorrer. Então, é necessário e reorganização societária de fundos de pensão, principalmente do setor privado, né? E, consequentemente, a possibilidade de redução do quadro associativo. Nesse contexto aí, existe uma necessidade de concentração de esforços, otimização e racionalização de recursos, e é isso que a gente vai discutir um pouco aqui com todos vocês. 2015 se encerrou com 18 comissões técnicas nacionais, 50 comissões técnicas regionais, 2 comissões técnicas ad hoc e 3 grupos de trabalho. Todos esses fóruns aí reuniram mais de 940 pessoas. Só técnicos envolvidos nessas comissões, nesses grupos, foram mais de 940, sem contar ainda com aqueles que são convidados a participar dessas discussões. Então, nós estamos falando aí de quase 1.000 pessoas envolvidas em todas essas discussões, né?
Das comissões técnicas nacionais, existem 8 comissões apenas que não têm comissões regionais. A Comissão de Educação, por exemplo, que tem 20 membros, a de Investimentos Imobiliário, 14 membros, a de Fundos de Pensão de Servidores Públicos, com 6 membros, Planos de Autogestão em Saúde, 14 membros, a IDG, 9 membros, Previdência Associativa, 17 membros, Fundos Multipatrocinados, 7 membros, e Sustentabilidade, 13 membros. Diz respeito a comissões ad hoc, atualmente existem 2 comissões ad hoc. Uma é de despesa administrativa, que conta com 4 membros, e a precificação e solvência conta com 9 membros, e esta comissão já concluiu os trabalhos dela, né? Em relação aos grupos de trabalho, hoje são 3 grupos de trabalho, de empréstimo e financiamento, com 7 membros, pagamento de benefícios, com 6 membros, e rentabilidade bruta e líquida, com 5 membros. Então, nessa discussão toda aí de racionalização das comissões técnicas e de eventos, existe uma proposta, e eu gosto de frisar muito bem essa palavra, que é uma proposta de fusão de comissões que têm trabalhos convergentes, né? Transformação de algumas comissões em outros fóruns de discussões, né? Que permite maior flexibilidade frente ao regulamento das comissões e facilita as medidas de racionalização. Após essas adequações que a gente está propondo e discutindo na diretoria, as comissões técnicas nacionais poderão trabalhar com subgrupos. Dependendo do assunto, você tem uma comissão de 20 pessoas, tira um subgrupo lá de 5 pessoas para discutir esse assunto, enquanto os outros vão cuidando de outros assuntos, né? E aí a gente aproveita dessa forma a totalidade de participação, evitando a concentração desproporcional de esforços de grandes grupos, né? Que naquelas comissões que a gente conseguir fazer a fusão, depois de amplamente discutido, debatido com os coordenadores, com os diretores, né, elas poderão ganhar um número maior de participantes, né, que ao longo do tempo ela vai se adequando ao que estabelece o regulamento. No que diz respeito às comissões técnicas regionais, isso já está definido. Elas serão mantidas com o mesmo número, que hoje são 50 comissões, como eu havia falado no início, né? E é simples, né? Porque os membros eles estão bem mais próximos, às vezes numa mesma região metropolitana e, claro, os custos eles são bem menores para a realização das reuniões e dos eventos, né? E, em geral, são essas comissões técnicas regionais, né, que elas trabalham as atividades pormenorizadamente, né? Entregando proposta de trabalho, iniciativas e estudos mais elaborados, mais específicos, né? O que se observa normalmente é que os técnicos da entidade, eles acabam não participando dos congressos e de alguns outros eventos promovidos pela ABRAP, porque às vezes a entidade tem que dar preferência para os conselheiros, porque dos conselheiros é exigido, por exemplo, a certificação. Então, nesse contexto, às vezes o Fundo de Pensão dá prioridade para a participação dos conselheiros, uma vez que estes precisam somar pontos, tanto para a certificação quanto para a recertificação, né? Porém, os membros das comissões técnicas regionais, eles têm expressivas oportunidades de troca de experiência participando dessas comissões regionais, o que também acaba somando ponto tanto para a certificação quanto para a recertificação. O que diz respeito a comissões técnicas ad hoc, então, eu falei também no início que o trabalho da Comissão de Precificação e Solvência, esse já se encerrou no final do ano passado. E há uma previsão de encerramento da Comissão ad hoc de Despesa Administrativa até o final do mês que vem. Portanto, a gente estaria extinguindo as comissões técnicas ad hoc, né? O grupo de trabalho, já foram encerrados os trabalhos do grupo de folha de pagamento e existe uma previsão de encerramento do grupo de trabalho de rentabilidade e empréstimos ainda no primeiro semestre de 2016. Tá?
Então, na prática, né, as comissões técnicas nacionais e regionais mantêm o caráter de perenidade nas áreas de competência, com a atuação dos profissionais integrantes. Agora, tanto as comissões técnicas nacionais quanto as comissões técnicas regionais necessitam se adequar ao regulamento das comissões, né? Então, por isso é importante que coordenadores e diretores regionais façam uma visita lá ao regulamento, rever o regulamento e façam as adequações necessárias de acordo com o regulamento. No caso de comissões ad hoc, é um grupo multidisciplinar que trata de assuntos pontuais, específicos e tem previsão de encerramento, né? A gente tem que ter todo o cuidado para, no momento que criar uma comissão ad hoc, a gente definir, bem definido, um cronograma para a gente ter a extinção no prazo definido. O grupo de trabalhos, eles acabam se confundindo um pouco com comissões ad hoc, porque também é grupo multidisciplinar, trata de assuntos pontuais, porém assuntos mais técnicos, e também tem previsão de encerramento, né? Os comitês funcionam um pouco como um fórum estratégico, né? Possui também grande relevância, né? Que representam parte das entidades associadas e tem um pouco da função de assessoramento, né? das entidades em assuntos específicos. Algumas medidas já foram tomadas, outras serão tomadas ao longo de 2016. Uma das medidas que já foram tomadas é que a inclusão de novo membro das comissões técnicas nacionais, eles deixarão de existir nesse momento até que a diretoria discuta a quantidade de comissões, o formato das comissões. Então, inclusão de comissão técnica nacionais. Então, vai aguardar um pouquinho os membros que forem indicados. O ingresso em comissões regionais e aí também um pouco nas comissões nacionais vão depender das discussões que serão feitas com o diretor da comissão e com o coordenador da comissão. Porque às vezes tem uma substituição, é possível fazer substituição. E às vezes também a comissão está com um número menor de membros. Aí é o diretor da comissão, responsável pela comissão, junto com o coordenador, que vão tomar essa decisão, não sendo necessário esse assunto passar pela diretoria da ABRAP, né? E, de novo, uma questão que a gente chama a atenção é para a aplicação do regimento interno das comissões, principalmente no que diz respeito à frequência, né? A gente sabe que as fundações trabalham bastante enxuta, que os membros, os profissionais das fundações têm muita atividade e em algum momento um membro ou outro deixa de comparecer nas reuniões das comissões por 2, 3, 4 vezes, né? Então, nesse sentido, a gente chama atenção também para os demais diretores da ABRAP e os coordenadores que apliquem o regimento interno, porque às vezes existe um grupo de pessoas na fila de espera e acaba não entrando porque essas pessoas estão meio que segurando uma vaga e impedindo a entrada de outros membros, né? Uma outra questão também que a gente chama atenção e que na verdade já foi definido pela diretoria da ABRAP é que no regulamento existe a previsão de no mínimo 4 reuniões das comissões técnicas nacionais e regionais anualmente. Então, o que se pretende, a proposta, né, é que se realize 3 reuniões presenciais e uma reunião via web. Afinal de contas, as ferramentas que temos à disposição hoje relativas à tecnologia da informação estão aí para nos ajudar, para otimizar, para reduzir custos, né? E para que possamos avançar nessas discussões e, consequentemente, reduzir despesas de todas as entidades e também da ABRAP, né? Porque são as entidades que pagam a passagem, que pagam a diária do deslocamento para essas reuniões quando realizada fora do local da sede da entidade, né? Outra questão é que a criação de um novo grupo de trabalho, ele também, assim como as comissões ad hoc, eles somente serão feitos quando se tiver um assunto bem definido
e com prazo bem definido, para a gente evitar de que demore muito a existência tanto de uma comissão ad hoc quanto de um grupo de trabalho também. Tá. Enfim, o ano de 2016 é um ano para a gente colocar essas propostas em práticas, para a gente discutir, tanto em diretoria quanto com os membros das comissões, esta necessidade de adequação. Então, a gente vai exercitar isso durante o ano de 2016 e em 2017 a gente já entra com um formato diferente, um número de comissões diferentes, né? Então, a proposta é isso. Tá? Eu, assim como os outros dois que me antecederam, eu me coloco à disposição para estar respondendo questionamentos também. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, a palestra do diretor de planejamento da ABRAP, Luiz Carlos Cota, que nos falou a respeito da racionalização das comissões técnicas e dos eventos. Já temos aqui algumas manifestações que eu gostaria de colocar para eventuais comentários dos senhores. Primeiro, o senhor Cristiano Verardo, que é da Odebrecht Previdência, faz algumas sugestões para o senhor Devani e para toda a ABRAP a respeito do 37º Congresso. Ele diz que no estande da ABRAP ter o espaço das boas práticas com algum fechamento nas laterais seria interessante porque ajudaria a compartilhar as boas práticas. Também sugere que tudo seja feito no mesmo piso, ao contrário do que aconteceu em Brasília. Agradece o fato de termos tido aí um aplicativo que, segundo ele, foi uma excepcional ferramenta de trabalho no último congresso. Falou a respeito também das apresentações de casos de sucesso das entidades participantes da ABRAP, de comunicação, relacionamento, TI e educação. Ele gostaria que tivesse mais apresentações de casos, né? Ainda disse que tem muita carga de palestras de cunho financeiro e, segundo ele, já há muitos eventos voltados a finanças e investimentos no mercado disponíveis, que estão para todos os profissionais dos fundos, naturalmente. Então, que ele está sugerindo palestras que tragam problemas e soluções de atendimento, comunicação, adesão, fomento, TI, educação financeira, previdência e outros temas que os senhores julgarem adequados para esse novo congresso deste ano. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessas sugestões? Bom, eu agradeço ao Cristiano pelas sugestões, né, estão anotadas, né, vão ser avaliadas. Nós temos uma equipe que cuida aí da programação do Congresso, com base nas diretrizes que são traçadas por essa comissão temática que o Devani citou aqui, e com certeza as suas sugestões são bem-vindas, serão avaliadas, e aquelas que se considerar que podem ser adotadas serão, com certeza. Nós agradecemos ao Cristiano. O senhor Ricardo Lima, que é assessor jurídico da FACHESP, ele diz o seguinte: as crises econômicas agudizam o uso da ação judicial como uma forma de transferência de riqueza. Nos últimos anos, o contencioso das fundações tem sido expressivo e crescente, com impactos diretos nos resultados. Diante do novo Código de Processo, as decisões vinculantes com máxima velocidade, a ABRAP poderia, oportunamente, adotar uma estratégia jurídica comum, inclusive com o rateio de custos entre as entidades, naqueles temas que se repetem nas ações judiciais, visando obter súmulas, tanto do STJ quanto do STF, que permitam a redução ou a cessão desse contencioso. Esse expediente, segundo ele, reduz custos, otimiza resultados e pacifica entendimentos divergentes hoje existentes no país ao nível da magistratura. Ricardo é realmente uma pessoa com muita experiência nisso e tem dado ótimas contribuições, ótimas ideias, e essa é uma delas mesmo. É uma preocupação nisso, né? Nós até, Ricardo, foi ano passado, nós temos lá uma estrutura e até absorvemos no orçamento passado justamente para acompanhar alguns dos chamados efeitos repetitivos. Mas você tem razão, essa é uma coisa que pode ser positiva, né? Eu acho que é uma sugestão também que devemos estar aprofundando, é um tema aí que o nosso Luiz Ricardo certamente vão levar a informação para ele. Eu acho que tem todo sentido nós compartilharmos, né,
não só tese, porque elas ficariam mais enriquecidas, né? Mas também essa questão do custeio, né? Agora, aqui, o senhor Fernando Dias, da Casfam, se dirige aqui ao doutor Cota, que, na verdade, já tocou nesse assunto, mas como ele enviou a questão antes, porque não é estudada a possibilidade de realização das reuniões através de videoconferência, já que todas as entidades passam por restrições de custeios administrativos. Pois é, como a gente já falou, o que foi aprovado na diretoria da ABRAP foi realmente para começar pelo menos uma dessas reuniões. O que não impede aquelas que conseguem maior propriedade, que tenha maior facilidade, porque também a gente tem que levar em consideração que os fundos menores às vezes não são providos dessa tecnologia. Mas aqueles que puderem, aquelas comissões que puderem, que façam mais do que uma reunião via web. Mais uma questão para o senhor, do senhor Denis Schmidt, que é da Eletro CEE. Ele pergunta qual é a situação do grupo de trabalho da E-Financeira, que não foi citado na apresentação, e quais são os objetivos desse grupo de trabalho, por favor. Olha, na verdade, eu vou transferir esta pergunta para o doutor Devani, relativamente a esse grupo de trabalho, com certeza ele vai falar com mais propriedade do que eu. Então, obrigado, Cota. Na verdade, Denis, o trabalho ele tá concluído, né? Nós até, para muitas das nossas sugestões, elas foram acatadas. Nós estamos esperando e realizar, inclusive, um grande evento, né? E, além disso, nós temos uma parceria com a CEP deve já ter um programa, eu acho que o Roque está acompanhando essa reunião também, né, de apresentação, mas os resultados foram positivos, nós tivemos uma integração muito grande lá com o pessoal da Receita, né, esse manual recentemente divulgado teve, eu diria, quase que a totalidade das sugestões, elas foram acatadas. Perfeito, temos mais aqui uma questão da senhora Marisa Santoro Bravi, que faz os seguintes comentários. Primeiro, parabeniza pela iniciativa da realização desse webinar, que compartilha com todos os profissionais que integram as comissões técnicas todas as importantes informações que foram aqui registradas. Ela também diz que, tendo em vista que, como já bem pontuado, inclusive na apresentação, os técnicos que atuam nas entidades nem sempre participam do congresso anual, ela pergunta se é viável rever o regulamento das CTRs para flexibilizar um pouco mais a realização de eventos regionais, que são sempre tão bem aceitos e elogiados por todos, principalmente em relação aos prazos. Como eu disse, esse ano de 2016 vai ser um ano para a gente exercitar essas questões relativas às comissões, né? Naturalmente, depois desse exercício, a gente terá que alterar o regulamento, onde naturalmente serão levadas em considerações essa sugestão. Perfeito. Nós não temos mais questionamentos aqui da nossa ampla audiência. Devo mencionar aqui que nós temos 130 salas virtuais, temos uma média de 3 a 4 participantes em cada uma das salas, né, que estamos aqui abertas, que estão aqui abertas, e, portanto, a gente agradece a participação de tantas pessoas. Antes de a gente passar para os seus comentários finais, parece que está nos chegando aqui mais algum comentário, e que nós já vamos, então, produzir. Primeiramente, o senhor Carlos Magno, da Floprev, ele está, além de cumprimentando-os, dizendo que a sugestão dele é que as reuniões da Comissão Técnica Nacional também sejam realizadas através da web, se isso é possível. Então, vamos passando as considerações finais dos senhores. Vamos começar pelo Dr. Cota, Dr. Devani, Dr. José Ribeiro, por favor. Dr. Cota. Ok. Muito obrigado pela participação de todos, principalmente aqueles que nos encaminharam perguntas. E com relação às comissões, aquelas pessoas que tiverem sugestão também para essa questão tratada aqui, a racionalização das comissões, podem encaminhar um e-mail para a ABRAP
que com certeza irá nos auxiliar para que possamos fazer um fechamento que agrade a todos. Muito obrigado. Dr. Devanir Silva. Também minhas palavras são de agradecimento por essa nossa reunião, por esse webinar, e também reforçar o convite. Eu acho que todas as sugestões que puderem ser encaminhadas, né, para os nossos eventos, para o nosso congresso, a BRAP é uma construção de várias mãos, né, e certamente que a participação dos nossos colegas das comissões só vai enriquecer o trabalho. Então, fica aqui o convite, né? Nós vamos ter oportunidade, principalmente em relação ao Congresso, de estar ouvindo também, de estar distribuindo o material, e fica aí o convite para que a gente possa aprofundar esse importante debate. Vamos pedir, então, as considerações finais do presidente da ABRAP, Dr. José Ribeiro Pena Neto, por gentileza. Eu gostaria de dizer que fiquei muito satisfeito, apesar de não terem sido tantas as manifestações, mas principalmente com essa preocupação alinhada com a preocupação da diretoria da ABRAP da questão de custos, né? E com a ênfase que se deu aqui à questão de se usar a web. Acho até que este evento que nós estamos fazendo aqui é uma demonstração de quantas pessoas, né, que estão envolvidas sem ter o custo de se deslocar para participar, né? Eu fico satisfeito porque, às vezes, quando a gente discute esse assunto, a gente tem a impressão de haver mais reação contrária do que reação favorável. E, no entanto, pelas demonstrações que nós tivemos aqui, isso aí é amplamente bem aceito pelos colegas. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, a todos que participaram, a todos que dedicaram um pouco do seu tempo a nos ouvir e a sugerir. As sugestões estão todas anotadas. Outras sugestões, como disse o Dr. Devanir, são muito bem-vindas. Eu aproveito a colocação dele e dizer que a ABRAP, não somos nós que estamos sentados nessa mesa. A ABRAP são todos vocês, né? Somos todas as associadas. As associadas é que fazem a ABRAP. As sugestões das associadas a qualquer momento, infelizmente nós não podemos atender todas, mas são todas tratadas com muita atenção pela equipe técnica da ABRAP e pela diretoria da ABRAP. Agradeço a vocês e queria agradecer também aqui neste momento a equipe da ABRAP que nos ajudou nesse evento. Tem algumas pessoas aqui e tem outros que estão lá na sede da ABRAP que nos apoiaram, e a equipe da Tamer que nos dá o suporte aqui, tanto os técnicos quanto a equipe de comunicação da Tamer, que nos ajudou já em alguns eventos, está nos ajudando nesse, e acho que este tipo de evento que nós temos feito é o melhor exemplo de que podemos realizar também as reuniões das comissões técnicas via web. E a última colocação, acho que um bom exemplo disso é a Comissão Técnica Nacional de TI, que tem feito muitas reuniões com sucesso via web. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Boa tarde a todos, agradecemos a participação, os questionamentos, ficamos à disposição de todos. Boa tarde, obrigada. Encerramos, portanto, neste momento, o webinar ABRAP de hoje.